Gravando. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando vocês estiverem vendo esse vídeo. Esse é o nosso último vídeo, né, que é o processo de independência brasileiro, tá? Nesse vídeo, nós vamos desmistificar duas coisas, né? Uma, a instantaneidade da independência do Brasil, né, como se tivesse sido uma hora para outra e rápido, e só o Dom Pedro lá primeiro que disse que ia fazer independência e pronto, que era Dom Pedro, né? Dom Pedro I, depois que ele assume o governo do Brasil, né? E também desmistificar que ela foi muito pacífica. Ela não foi pacífica, né? Sempre houve conflitos com os portugueses, tá? Antes da independência já haviam conflitos com os portugueses, né? E depois eles foram se acirrando até ter independência, né? E como eu falei para vocês já na outra aula, né? Quando tem a vinda da família real para o Brasil, já é o pontapé inicial para a independência, né? Porque aí o Brasil já se sente independente praticamente, né? Ele vê que ele não é só mais uma colônia, né? Tem a abertura dos portos, tem tudo isso, né? Então, quando volta a família real para Portugal e quer tratar o Brasil novamente como uma colônia, obviamente os brasileiros não vão querer isso, né? Principalmente os comerciantes, né? Os comerciantes vão felizes da vida, comercializando com todo mundo, ganhando um monte de dinheiro, né? Estavam felizes da vida. Se voltasse a ser colônia, adeus lucro, né? Porque tudo tem que dar para Portugal, né? Não está comercializando com todos os países do mundo, ou quase, né? Vamos dizer assim, né? Porque era mais limitada a coisa, né? Com muitos países. Não, né? Eles não iam ganhar tanto dinheiro assim, tá? Então, queriam independência. Agora, como todas as independências, vocês vão ver quando fizerem o trabalho das independências da América Espanhola. Quem mais queria sempre, gente, é a burguesia, tá? É a burguesia, são os autônomos, profissionais autônomos e os comerciantes, né? Esses são os que sempre vão querer independência, né? Outros, já, o povão mesmo, já não. Até tem um quadro bem famoso, Independência, que eu vou mostrar para vocês. Até tem uma lenda, né, que não era um cavalo, vocês devem saber, que era uma mula que ele estava, porque ele estava voltando de uma viagem, né? Vou mostrar para vocês como é que é, vou ler para vocês o trecho onde fala independência, né? Foi de uma hora para outra, aí 5 de uma hora para outra. Extremamente impulsivo, o seu Pedrinho, né? O Pedro, muito impulsivo. E então, vai ser realmente de uma hora para outra como ele vai fazer, né? Então, tá. Então, vai o Dom João VI volta para Portugal, fica o Pedro aqui, tá? E aí ele começa a querer mandar, e ele é super autoritário, né? Inclusive com a mulher dele, ele era horroroso, né? Ele tratava mal, era agressivo, né? Super mulherengo. Por isso que ele não é herói no Brasil, entenderam, gente? Porque todo mundo desconfiava dele, depois ele vai ter que ir embora do Brasil, porque todo mundo desconfiava dele, ninguém gostava dele. E também por causa dessa vida louca que ele tinha, né? Que andava com um monte de mulheres, que traía a mulher dele. E os olhos das pessoas da época era uma coisa, até hoje, né? Alguma coisa pouco criticável, né? E principalmente que ele maltratava a esposa, isso que era o pior. Claro que na época se via como normal, né? Hoje em dia é horrível, mas na época, infelizmente, bater na mulher era uma coisa assim, normal. Sabe? Porque até que o século XIX começou a mudar um pouquinho isso, né? Mas vamos lá, vou abrir slide aqui para mim não me perder, né? Senão eu fico me perdendo aqui, né? Então, onde eu começo? Ai, não tá para compartilhar aqui. Só porque eu não abri para vocês aqui? Deixa eu ver agora se eu consigo compartilhar. Agora apareceu. Tá aprendendo errado. Tá. Então, vamos ver. Processo. Por que eu falo processo, né, gente? Porque tudo é um processo, né? Como eu falei para vocês na história, nunca nada é de uma hora para outra. Tudo é um processo, né? Uma revolução, uma independência, qualquer coisa. Uma colonização, qualquer coisa. Tudo é um processo, né? Tudo tem um início, um meio, um fim. Vamos dizer assim, ou não tem um fim, né? Mas tudo é um processo, tudo é um devir, né? Então, as coisas elas não são instantâneas, nada é instantâneo. Né? Então, aqui estão os dois mitos que eu vou desconstruir com vocês, né? Que é a visão espontânea sobre independência e independência muito pacífica. São duas coisas que a gente vai desconstruir. Em 1699, para vocês terem uma ideia, né? Quais foram já a vontade de ser independente vinha das províncias em separado, né? Então, teve Minas Gerais, que foi em Conferência Mineira, que eu já dei para vocês. E depois teve a Conjuração Baiana, em 1799, ou seja, que é antes de minha família real, né? Conhecida também como Revolta dos Alfaiates. Participaram soldados, pedreiros, alfaiates, sapateiros. Foi uma mais popular, né? Essa revolta. O que eles queriam? Eles queriam o fim da dominação portuguesa sobre o Brasil, a declaração de uma república democrática, a abolição da escravidão,
o aumento da remuneração dos soldados e a abertura dos portos brasileiros aos navios de todas as nações e a melhoria das condições de vida da população. Tá? Vocês veem que essa é uma revolta bem iluminista mesmo, né? Até porque o fim da escravidão, uma república totalmente iluminista, né? Foi antes da vinda da família real aqui no Brasil. Tá? Só eu nomeio ela só porque ela também é importante, porque a gente só Inconfidência Mineira, e ninguém lembra dessa revolta, que também foi importante. Né? Inclusive, ela foi muito mais democrática que a Inconfidência Mineira. Né? Então, tem essa aí. E aí foram inspirados pela Revolução Francesa. Depois tem outra revolta, que é a Revolta Pernambucana, em 1817, o descontentamento com a transferência de focos e privilégios aos portugueses, né? Porque os portugueses que moravam no Brasil tinham mais privilégios que os brasileiros. Isso deixava as pessoas descontentes. Aí já estava a família real no Brasil, né? 1817 já estava a família real no Brasil, 1808 é quando ela veio para cá, né? Então ela já estava aqui. Quem estava envolvido na Constituição Pernambucana? Militares, ai, eu comi um negócio, fiquei na garganta aqui. Militares, proprietários rurais, juízes, artesãos, comerciantes e um grande número de sacerdotes. Igualmente, havia uma grande quantidade de comerciantes brasileiros que já começavam a concorrer com os portugueses. Tá? Então, sempre havia essa rixa, vamos dizer assim, entre comerciantes portugueses e brasileiros, tá? Principalmente depois da abertura dos portos, tá? Onde os portugueses, os brasileiros não querem perder algumas vantagens que têm, tá bom? Então, isso vai acontecer bastante. Vai abranger Recife, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Uma coisa interessante, pessoal, que tanto ali antes da independência como depois da independência, o Nordeste vai ser extremamente revoltoso, vamos dizer assim. O Nordeste vai ser uma panela à pressão o tempo inteiro, tá? Vai ser uma panela borbulhando o tempo todo. O tempo todo existem revoltas no Nordeste. Tá? Isso é interessante a gente ver porque se tem sempre essa visão, né, muito chauvinista do Rio Grande do Sul, por causa da revolta farroupilha, que eu chamo de revolta, tá? Porque não é revolução, porque não mudou nada estruturalmente, né? Sempre se vê só como o Rio Grande do Sul como sendo o estado que se revoltou, a província, né, na época, que se revoltou, que era contra a monarquia, que era a favor da liberdade. Não, gente, não é, tá? O Nordeste foi extremamente ativo, tá? O tempo inteiro, tá? Querendo liberdade, querendo igualdade, fim da escravidão, querendo república. Sempre o Nordeste foi muito ativo, né? E a Bahia vai ser extremamente importante para a consolidação da independência. Depois eu vou contar para vocês as batalhas que houveram, tá? Porque os portugueses de lá não queriam aceitar, inclusive os soldados, né, não queriam aceitar. E aí os brasileiros guerrearam lá por um ano até expulsar os portugueses dali. Né? Então, por isso é interessante a gente ver. Então, aqui, cada grupo social com seu interesse, né? O das elites, das camadas mais populares, se instalaram no Recife e proclamaram uma república. Óbvio, vai durar pouco tempo, né? Depois foram derrotados pelos portugueses. Aí vem a família real para o Brasil, né? Aí essas perguntas que eu faço, né? Se tivesse em aula, né? Faria, né? Porque a família real voltou para Portugal, né? Aqui é a Revolução do Porto, que eu falei para vocês na outra aula, né? Então ele volta para Portugal porque as pessoas ficaram sem rei em Portugal, né? Então ficaram sem uma cabeça mandante. Então criou, ora pois, né? Pois, né? Temos que ter um rei, o rei tem que voltar e governar aqui. O rei é para isso, é para nos governar. Como assim que a gente vai ficar abandonado sem eira nem beira, né? Não, né? Ele tem que nos governar e o Brasil tem que voltar a ser colônia. Então, o Dom João VI vai voltar para lá e vai deixar o filho dele aqui regendo o Brasil. Tá? Só que ele adorava mandar o Dom Pedro I. Então, ele era tão mandado, que uma hora ele vai estourar e vai declarar a independência do Brasil. Isso eu vou ler um trechinho depois do livro para vocês, onde explica isso. Tá? Aí o Brasil foi declarado, né, Reino Unido em 1815, isso eu já falei lá no início, né, com a vinda da família real para o Brasil deixa de ser uma mera colônia, então o Brasil já se sente independente de certa forma, já sente o gostinho da independência, né, então já vem aí a ideia de independência, já vinha antes, né, e é fortalecida aí, tá, a partir da vinda da família real. Então, se cria o Partido Brasileiro, olha só, já começa o negócio a se movimentar, né? Se cria o Partido Brasileiro e tem o dia do fico do Pedro I. O que acontece? O Dom João VI morre lá, né? E, essas empresas de São Paulo, gente, não, isso é Pelotas. Então, o Dom João VI morre lá em Portugal, né? E o Dom Pedro teria que ir para Portugal assumir a coroa.
Só que eu adorava mandar, né, gente, não era por amor ao Brasil não, tá. É porque ele gostava de mandar, ele falava que era por amor ao Brasil que ele ficava aqui. Não era, tá. É porque aqui ele via que ele tinha uma oportunidade e outra, né, a questão da independência estava aí borbulhando, as pessoas já estavam querendo independência, então ele já estava já antevendo que ele poderia ser rei no Brasil, né. Então ele não vai querer ir para Portugal, tá. E vai deixar para o irmão dele, aliás, a sobrinha dele, não precisar estar isso aqui, tá, gente? Agora nunca me lembro bem parentesco que é, que não é a filha, não é filha, não. Mas é uma irmã, eu acho, é uma irmã dele, né, se não me engano, que daí fica com ele e ele não vai, é o dia do fico em janeiro, tá? Então, as limitações cada vez maior é o seu poder, né? Então, o que acontece, né? Vai, tá lá, né, o Dom João VI, e o Dom Pedro I, depois tem o outro, né, o Miguel, que fica lá, o irmão dele, e, obviamente, seus poderes começam a ser limitados aqui no Brasil, porque o Brasil começa a ser tratado como colônia de novo, né? Então, o que diz aqui, né? O que há, né? Atrelamento das províncias a Lisboa, né? Em vez do Rio de Janeiro, ou seja, o poder central já não está mais no Rio de Janeiro, estava em Lisboa. Quem manda é Lisboa, quem manda é Miguel, né? No caso, né? Não é mais Dom João VI, tá? Não ele, né? E de tropas portuguesas a fim de combater os partidários e da independência, né? Então, diz, em vez do Rio de Janeiro, gente, aqui tem algum número que eu me liguei, tá faltando alguma coisa aqui. O envio de tropas portuguesas, obviamente, a fim de combater os partidários e independência, tá? Interesses das elites brasileiras, como eu falei para vocês, são as principais interessadas na independência do Brasil, são as elites, tá? Porque são as que vão mais ganhar dinheiro, tá? São os comerciantes e os manufaturas também. E aí a necessidade de se criar uma imagem de Brasil. Isso aí a gente vai ver mais no terceiro ano, tá? Porque não havia uma imagem de Brasil, né? Como eu falei para vocês, todas as revoltas de todos os lugares queriam a sua própria independência, né? E não pensavam no Brasil inteiro, tá? Então Minas Gerais pensava só em si, Bahia pensava só em si, e assim era, por diante, tá? Então não havia uma imagem de Brasil, né? Isso vai surgir depois, tá? E por isso que o Brasil é tão diversificado. Então, o movimento de independência começou bem antes, né, como eu já falei para vocês, né, com todas as revoltas que houveram antes da vinda da família real para o Brasil, né, e depois já começou esse movimento, criação do Partido Brasileiro, como eu falei para vocês, né, e o Dom Pedro queria mais autonomia, né. Então, muitos portugueses ficaram no Brasil, já falei isso para vocês, né? Muitos brasileiros, aí como começou, né? Antes da independência, alguns brasileiros, o que eles fizeram? Começaram a trocar seus nomes para denominações ameríndias ou da flora e fauna brasileira, tá? Então, por exemplo, assim, o nome era João da Silva, tá? Aí tinha um que mudou já sério, nem é brasileiro, né? Montezuma é Inca, se não me engano, Inca, né? Montezuma Jacaré, por exemplo. Tá, sério, falando sério mesmo, sobrenome Jacaré, sério, tá? O sobrenome Papagaio, sobrenome Tucano, sabe? Da fauna da flora brasileira, tá? Para se desvincular de alguma forma dos laços com Portugal, tá? Digam assim, nós não somos portugueses, somos brasileiros, tá? Então, ocorrência de vários conflitos entre portugueses e brasileiros entre fevereiro de 22. Então, lembra, a independência do Brasil é em setembro de 22, tá? Mas em fevereiro de 22 já tem conflitos, né? Em novembro de 23, ou seja, depois da independência, né? Do grito de independência, né? Ainda tem conflitos. No Piauí houve uma batalha do Genipapo em 13 de março de 1823, antes da independência. Salvador, para ter minúsculo, uma batalha de 18 a 21 de fevereiro de 22, também antes da independência, e no Pará, depois da independência, outubro de 23, só para ter uma ideia de quantas batalhas houveram, tá? Então havia duas frentes simultâneas de guerra, né? Os portugueses não queriam o Brasil deixar ser independente, né? Uma frente estava em Montevidéu, que era a província cisplatina, que pertencia ao Brasil, né? Montevidéu, capital do Uruguai hoje em dia, tá? Então, os portugueses estavam acantonados, eu ia falar, mas acho que não existe a palavra em português, estavam assim lá, né, estavam em Montevidéu, mantendo guarda, né, mantendo ali, né, para ter suas forças ali, né, juntas, né, acantonada como se fosse prestes para a batalha, sabe?
né, ali. A outra frente no norte e nordeste, tá? Porque no norte e nordeste tinha muita presença portuguesa e tinha muita influência portuguesa, tá? E outra coisa, os engenheiros de açúcar, eles ganhavam muito dinheiro com Portugal, né? Mesmo sendo dependentes, mesmo sendo colônia, mesmo tendo que mandar todas as coisas para Portugal, vender para Portugal, eles ganhavam muito. Então, eles não tinham interesse em independência, tá? Então, havia o resto da população toda que queria ser independente e os engenheiros de açúcar que não queriam, tá? E havia muita presença de Portugal no norte e no nordeste. Em 1º de agosto de 1222, Dom Pedro declarava como inimigo qualquer barco que mandasse de Portugal, porque ele já está brigando com o papai dele, né? O pai dele não tinha morrido ainda, tá? Então ele já estava já com raiva, né, que tinham tirado dele o mando das coisas, né? Tinham deixado tudo com Lisboa, já estava bravo, né? Então, uma das coisas que ele vai fazer, né, que ele era todo esquentado, né? Ele vai dizer que qualquer navio de Portugal, né? E olha só a data, 1º de agosto, um pouquinho antes da independência, né? Recrutamento à força de soldados, né, para conseguir manter essa independência, né? Só que o trabalho militar, né, o serviço militar, desculpa, assim como hoje em dia, né, quase ninguém gosta, quase ninguém quer, raros são os aqueles que querem servir ao exército, né, ou marinha. Na época era pior ainda, tá? Porque o tratamento dado aos soldados era horrível, tá, gente? Hoje em dia né? A gente sabe que eles são humilhados, que eles são mandam fazer um monte de coisas. Tem casos, né, de pessoas de caras que morreram em treinamento, né? Por desidratação. Eu lembro até agora de um escândalo que deu. Eu não me lembro se foi a Marinha ou o Exército, que ficaram muito tempo no calor, fazendo exercícios, fazendo manobras, né, sem água, e deu uma falência renal e morreram, sabe? Assim, hoje em dia, tá? Imagina. Então, antes era pior ainda, tá? Antes era assim, era horrível, né? E aí batiam, né? Tinha palmatória, batiam nos soldados, humilhavam, muitas pessoas detestavam o serviço militar, era um castigo o serviço militar. Tá? Imagina, eles tratavam mal os escravos, né? Não tratavam mal também os soldados, né? Então eles odiavam, tá? Então eles até se autoflagelavam, os caras, os homens, né? Chegavam a cortar um pedaço do dedo, furar um olho, né? Para não servir o exército. Só que aí ele vai dizer assim: ah, não quero saber, mesmo assim vocês vão servir o exército. Então pode se autoflagelar, mas eu vou mandar vocês para a guerra, né? Não quero saber, tá? Então, em junho de 22, antes da independência, a Câmara de Santo Amaro, lá no Nordeste, reuniu-se para produzir um documento em apoio a Dom Pedro. Os vereadores pediam que se organizasse o Exército e Marinha de Guerra, um Tesouro Público e um Supremo Tribunal de Justiça. Porque o Tesouro Público, quando o João VI vai embora, leva com ele todo o dinheiro para Portugal. Tá? E o Supremo Tribunal de Justiça propunha uma junta de governo eleita pelo povo, mais democrático, tolerância religiosa, olha só, né, o Brasil era católico, né, oficialmente, atração de capitais estrangeiros para o estímulo da indústria nacional, né, do pensamento bem iluminista, completamente iluminista, muito mais à frente, não da sua época, não vou dizer à frente da sua época, na sua época, né, porque já estava tendo a revolução industrial na Inglaterra, né, então estavam vendo isso e eles queriam a mesma coisa, tá? Então, o Dom Pedro se irrita cada vez mais e declara a independência. Então, aqui que eu vou pegar o livro, deixa eu achar o livro, porque é uma bagunça, é a mesa, vou te contar. É mesa assim, mesa de professor, gente, é uma loucura. Mesa de professor, assim, se não tá bagunçada, é porque ele não tá dando aula, tá? É porque senão a nossa mesa é uma loucura de bagunçada. Tá bem no início aqui, tá? É bem curtinho, tá bom? Bom, vocês devem ter ouvido falar, talvez, não sei, né? Que na época todo mundo sabia, né? Que o Dom Pedro estava mal, né? Foi de repente no sentido assim, o Dom Pedro era muito impulsivo, tá? Então, nisso realmente vai ser de uma hora para outra. Não é uma coisa que ele vai pensar assim, ó, vai refletir uma semana e aí ele decide com pessoas na sua volta tomar a decisão de fazer a independência do Brasil. Não, isso não vai acontecer, né? O Dom Pedro vai ser extremamente impulsivo, né? Então, ele está voltando de uma viagem, tá? Perto ali de São Paulo, já perto do Rio Ipiranga, de mula, não de cavalo, como está no quadro, né? Estava mal do intestino, porque ele tinha comido alguma coisa estragada, então estava toda hora indo, né, fazer suas necessidades, né? E numa dessas paradas, vem um mensageiro com uma carta dizendo, ameaçando, né, porque ele não estava obedecendo as ordens do seu pai, né? Dizendo, né,
que se ele não obedecesse, e eles iam obrigar ele a voltar para Portugal. E aí, olha só o que diz, né? Isso aqui é o cronista, né? O padre que estava junto com ele. Dom Pedro, tremendo de raiva, arrancou de minhas mãos os papéis, né? Ele está falando do padre esse. E amarrando-os, pisou, deixou na relva. Eu os apanhei e guardei. Depois virou-se para mim e disse: E agora, padre Belchior? Eu respondi prontamente: Se Vossa Alteza não se faz rei do Brasil, será prisioneiro das cortes e talvez deserdado por elas. Não há outro caminho senão a independência e a separação. Dom Pedro caminhou alguns passos silenciosamente, acompanhado por mim, Cordeiro, Bregaro e Carlota e outros, em direção aos animais que se achavam à beira do caminho. De repente, estacou no meio da estrada, dizendo-me: Padre Belchior, eles o querem, eles o serão à sua conta. As cortes me perseguem, chamam-me com desprezo de rapazinho e de brasileiro. Lembrem, gente, que brasileiro é uma coisa mal vista, se chamar de brasileiro. Pois verão agora quanto vale o rapazinho. De hoje em diante serão quebradas as nossas relações. Nada mais quero um governo português. E proclama o Brasil para sempre separado de Portugal. Respondemos imediatamente com entusiasmo. Viva a liberdade! Viva o Brasil separado! Viva Dom Pedro! O príncipe virou-se para a ajudante de ordens e falou: Diga à minha guarda que eu acabo de fazer a independência do Brasil. Estamos separados de Portugal. Olha só, a doideira, entendeu, gente? Era uma hora para outra, tá? O cara não ficou pensando, entendeu? Semanas, planejando, vendo, calculando se dava, se não dava, se ia ter dinheiro, se tinha exército, se tinha... Não, né? Ele simplesmente deu um boom de raiva e vamos separar de Portugal. Pronto, entendeu? Claro, talvez ele já tinha essa vontade, óbvio, né? Tinha os apoiadores do Partido Brasileiro, tinha os apoiadores da independência, mas ele decidiu de uma hora para outra. Tá? Então, tanto que depois ele vai se arrepender, tá? Depois ele vai se arrepender, e aí os brasileiros vão ver com desconfiança esse arrependimento, óbvio, vão ter medo de voltar a ser colônia. Por quê? Porque ele vê que não tinha dinheiro direito, porque Dom João VI tinha rapado todos os cofres do Brasil, o Banco do Brasil foi à falência nessa época, tá? Rapou todo o dinheiro que tinha no Brasil, tá? Foi embora. Não tinha muito dinheiro, não tinha recursos, mal tinha exército e marinha, tá? Era totalmente defasado o exército e marinha, tá? Ele teria que reconstruir tudo. Claro, todo o exército e marinha que tinha era de Portugal, não tinha exército e marinha brasileiro. Então, assim, ele teve que começar do nada. Então, ele se arrepende mesmo. Tem até uma carta, mas agora não vou ficar procurando, vocês vão se enjoar, que ele diz que ele se arrepende, ele manda para o pai dele se arrependendo. Né? Só que depois ele muda de ideia, tá? Ele se arrepende, mas depois ele muda de ideia, ele gosta do gostinho do poder, tá? Então, após a independência, 2 frentes de batalha. Uma entre os brasileiros e os portugueses, tá? Porque sempre, né, antes da independência já tinha essa concorrência, né, principalmente os comerciantes, tá, pessoal? Os comerciantes mais. E a outra entre os próprios brasileiros. Por quê? Porque depois da independência se via assim, que tipo de Brasil a gente quer, tá? Obviamente, Dom Pedro, uma monarquia. Tá? Então, havia os monarquistas absolutos e os liberais. Tá? Então, que eles queriam absolutismo, sem Constituição, sem liberdades, né? E os liberais, que era com Constituição, com parlamento, com os 3 poderes, tá? Republicanos e federalistas, né? Abolicionistas e escravagistas. Então, assim, os brasileiros estavam divididos. Que tipo de Brasil a gente quer? Né? Então, começa toda uma luta, uma briga, digamos assim, por causa disso, né? E aí, o reconhecimento da independência ele vem lentamente, né? Os Estados Unidos e a Inglaterra são os primeiros a reconhecer, tá? Os Estados Unidos, porque ele tem já, como ele foi o primeiro país independente da América, né? Ele passa a apoiar todas as outras independências porque tem esse pensamento de liberdade. Mas não só por isso, porque ele já está com a sua indústria também sendo desenvolvida. Então, poderia vender muitas coisas para o Brasil. E a Inglaterra, sempre, como eu falei já para vocês em outras aulas, por questões comerciais. Né? Então, por questões comerciais, vai ser a primeira a reconhecer a independência do Brasil, mesmo sendo amiguinha de Portugal. Tá? Por quê? Porque ela podia vender mais coisas para o Brasil. Não seria só para Portugal, seria para o Brasil também. Né? E Portugal vai demorar a reconhecer a independência e tem uma negociação mediada pela Inglaterra, onde o Brasil teve que pagar uma indenização. Olha só que absurdo, né, gente? É a humilhação da humilhação, né? Tu pagar uma indenização porque tu quer ser independente. Olha só o absurdo, né? Pô, a gente vê a independência como um direito de um povo, né? É um direito. Pelo menos a gente aprendia isso com o iluminismo, né? É um direito de um povo querer ser independente. E o Brasil teve que pagar uma indenização. E como é que ele paga? Pedindo dinheiro emprestado da Inglaterra. Então a gente já começa endividado. O Brasil já começa endividado,
tá? A dívida externa que o Brasil tem hoje começa lá na independência, tá? Para ter uma ideia, tá? Coisa boa, né? Saber disso. E já começa devendo para a Inglaterra, tá? Aí não para. Tá? A dívida externa brasileira é gigantesca. Aí tem o desgaste da imagem de Dom Pedro, como eu falei para vocês, né? Porque desconfiança com relação a Portugal, né? A proximidade que ele tinha com Portugal, né? Por causa do irmão dele, e aí ele poderia criar coroa, poderia querer unir as duas coroas, então ele tinha desconfiança. A dissolitude do seu comportamento, o comportamento não era aceitável, né? Um comportamento muito assim de festa. Tinha... O melhor amigo dele era o Chalaça. Gente, quem faz lembrar Chalaça? Eu fui ver na minha cabeça cachaça. Sério, é parecido, né? Chalaça, cachaça, né? Pois é, era assim, era beberrão, mulherengo, entendeu? Tratava mal a mulher, era uma loucura, tá? Então, assim, as pessoas não viam ele como uma pessoa, um homem, né? Como aquele rei, digamos assim, que tem uma representatividade de governador, que tinha respeito, entendeu? Que impõe respeito. Não, né? Ele impunha era que as pessoas desdenhem, né? Aquela coisa assim, esse cara aí, doido, entendeu? Coisa assim. A Guerra da Cisplatina também, que vai durar um tempo, e aí não... Ele vai perder a Guerra da Cisplatina, né? Tem um acordo com a Inglaterra, porque os dois queriam Cisplatina, Argentina e Brasil, e aí ela acaba ficando independente, o Uruguai, tá? Porque a Inglaterra, assim, quanto mais país independente, melhor. Mais país para vender suas coisas, tá? E para emprestar dinheiro também, e para investir nessas indústrias. Então, para ela era ótimo. Quanto mais país independente, excelente. Tu quer independência? Ótimo, te apoio, tá? Então, isso vai enfraquecer também a imagem dele. Em 31, ele volta para Portugal, tá? Porque aí tem muitas coisas que desconfiam dele, e aí começa a ter conflitos de portugueses e brasileiros, apoiadores deles que não apoiavam, até a famosa Noite das Garrafas, né? Onde ele estava chegando em Minas Gerais, aí se acendem fogueiras, os portugueses que apoiavam, não os portugueses, apoiavam Dom Pedro, acendem fogueiras para homenagear ele, né? E os brasileiros começam a atacar garrafas, e aí a famosa Noite das Garrafas, que aí a garrafada para tudo quanto é lado, é uma loucura. E acontecem várias coisas assim. Bom, esse aqui é o famoso quadro de independência, feito muitos anos depois da independência, tá, gente? Então, primeira coisa, né? Ele está num cavalo, tá? Na realidade, como a gente viu ali na crônica, né? Ele estava numa mula, porque ele estava voltando de viagem. Então, ele não estava num cavalo, ele não estava com todos esses soldados aí, porque estava voltando de uma viagem. Tá? Tava ele, o padre, mais algumas pessoas e pronto. Tá? Era uma comitiva normal. E aqui tem uma coisa muito interessante, bem aqui, ó, com o cursor eu estou indicando, se vocês vão notar, bem no cantinho esquerdo, tem um boiadeiro, parece, né? Que está só olhando, né? E aí uma coisa que o pintor fez, de propósito, tá? Que esse boiadeiro está só olhando, né? Se fosse presencial ou síncrono, vocês já iam me dizer. Por que ele está só olhando? O que eu falei lá no início, né? Quem pensava em independência era a elite, sempre, é a elite, tá? A burguesia, os nobres, né? Na época tinha nobreza, mas a burguesia, tá? A burguesia, tá? Era esses que pensavam em independência. O povão mesmo, era sobreviver, era dia a dia, né? Os escravos queriam era a liberdade, independência tanto faz, entendeu? Eles queriam a abolição da escravidão, sabe? Então, assim, o que quer dizer? Que as pessoas ficaram à margem, o resto da população ficou à margem desse movimento de independência. Tá? Só quem estava envolvido eram intelectuais, jornalistas, profissionais liberais, advogados, médicos, os comerciantes, tá? Esses aí que queriam independência. Aqui está a bandeira do Brasil. Aí, a velha lenda, né? Todo mundo acha, né, que as cores da bandeira do Brasil são o verde é das matas, o amarelo do ouro, o azul que agora é azul, é depois da República, né, do céu, né? Não. Tá? São as cores, é engraçado isso, porque é independente, mas tem na sua bandeira as cores do Bourbon e Bragança, tá? Então, o amarelo e o verde são as cores do Bourbon e Bragança. Né? Então, eles adotam essa bandeira aqui, que é muito parecida, mexi o negócio, que é muito parecida com a bandeira de Portugal, desculpa, com a bandeira de antes, tá? O que fazem para Portugal é essa esfera numilar aqui, tá? Esse escudo, a coroa, né? Aqui as duas plantas, né? De café e a outra de tabaco, né? Que era muito plantada no Brasil, e as cores são, ironicamente, da corte portuguesa.
Então é irônico, né? O Brasil independente, né? Não tinha que ter as cores, né? Bom, aqui foi quando eu viajei para São Paulo, que eu fui visitar o Rio Ipiranga, né? Vamos ver o Rio Ipiranga. Olha como ele está hoje em dia, gente. Coitado do Rio, cara. Devia ser um arroio, né? Não um rio, porque olha só como ele está. Totalmente, né? Uma valeta, praticamente. Olha só. É uma coisinha aqui, né? Fizeram cimento aqui, e, né, tem sujo aqui, não sei o que é isso aqui, se é cascalho, se é sujeira, não sei o que é, né? Não sei se vocês podem dizer o que é. Então, coitado do Rio Ipiranga, tá morto hoje em dia, tá? Aí, olha só, tá foto aqui do Rio Ipiranga, viu? É praticamente uma valeta, tá? É praticamente uma valeta, né? E deu, acabou aqui as fotos. Bom, então aqui já vou finalizando, né, a minha apresentação, tá? Acho que vocês entenderam, né? Deu para entender, né? O processo de independência, como é que se fez, como aconteceu, né? E que não foi uma coisa assim, de repente, tá? Que é uma coisa muito pensada pelos brasileiros. Foi, de repente, sim, o Dom Pedro I ter feito, mas o resto não, né? E houve, sim, batalhas. É claro que não tão grandes e tão longas como a independência dos Estados Unidos e a independência da América Espanhola, tá? Que vai ser o trabalho que vocês vão fazer, que vai ser para finalizar o ano, para finalizar o bimestre, tá? Esse trabalho vocês vão escolher um país da América Latina, eu vou dar para vocês depois no AVA, os países, e aí vocês falam da sua independência, tá bom? E, por favor, gente, tem essa informação na internet e nunca ninguém fala, tá? E tem, porque são pessoas muito famosas. O Bolívar, por exemplo, tá? Ele é extremamente famoso, tá? Na independência da América Latina. Então, quem escolher lá, Colômbia, Peru, Venezuela, fala dele, pelo amor de Deus, porque o cara é muito conhecido, tá? E outros também, tá? Todos. Tá bom? E aí depois eu dou os detalhes que eu quero do trabalho. Tá bom? Abraços e vou terminando a gravação aqui. Vou interromper a gravação, interrompendo a gravação aqui. Gravação, sim.